Você sente que algo invisível ainda está controlando sua vida? Não importa o quanto você pense positivo, existe um código escondido em você que continua ativando a mesma realidade. E até que esse código seja exposto, o universo não vai obedecer. O que você está prestes a descobrir não é uma nova técnica, é um choque de lembrança espiritual daquilo que você é e do poder que você entregou sem perceber. Esta é a continuação de um caminho que poucos têm coragem de seguir até o fim. E se você ficou, é porque já começou a acordar. Mas o despertar não é suave. Ele é doloroso e absolutamente libertador. Capítulo 6. O eu invisível que cria tudo. A maioria das pessoas acredita que é aquilo que vê no espelho. Um corpo, uma história, um nome. Mas o verdadeiro você não pode ser visto com os olhos. Ele vibra por trás de tudo. Enquanto você continuar se identificando com a superfície, com os fatos, com o que está dando certo ou errado, sua realidade será apenas reflexo de um vazio. Porque o que realmente comanda a sua vida é o seu campo vibracional. E o que cria esse campo? Não é o desejo nem o pensamento casual. É aquilo que você repete em silêncio todos os dias. É o estado interno que você aceitou como verdade e que opera mesmo quando você dorme. A criação da realidade não é um evento externo, nem uma questão de sorte ou coincidência. É uma resposta vibracional ao que você acredita que é real. É por isso que você pode tentar afirmar, visualizar, escrever. Mas se o seu eu invisível ainda está operando no medo, na escassez ou na dúvida, o universo continuará obedecendo a esse padrão oculto. A manifestação não acontece no momento em que você pede. Ela acontece no momento em que você se alinha com a frequência do que está pedindo. Mas como alinhar algo que você não vê? Como mudar o invisível? Tudo começa pela consciência. Não a consciência lógica, mas a testemunha silenciosa dentro de você. Aquela que observa seus pensamentos, seus sentimentos e suas reações sem julgamento. É ela que pode finalmente romper o ciclo automático da criação inconsciente. Você não atrai o que deseja. Você atrai aquilo que confirma a sua identidade vibracional. É por isso que o mundo insiste em te mostrar sempre os mesmos padrões, as mesmas pessoas, os mesmos conflitos. Porque sem perceber, você vibra a partir do que foi condicionado a acreditar sobre si. E o pior, quanto mais você luta contra isso com força externa, mais o universo te devolve resistência. Porque o universo não responde à sua força, ele responde à sua frequência. O livro ao qual este vídeo se refere não é feito de papel. É feito de consciência profunda, sabedoria esquecida e códigos que estão gravados dentro do seu campo energético. E se você chegou até aqui, talvez esteja pronta para lê-lo de verdade. Mas para isso, você precisa silenciar o ruído externo e encarar o que realmente vibra dentro. Porque é esse você invisível que está comandando tudo. Capítulo 7. O poder que você entregou sem perceber. Versão expandida. Você não nasceu limitado. Não veio a este mundo para sobreviver, pagar contas e repetir padrões. Você carregava desde o início um poder silencioso, o de criar realidades com o simples ato de sentir e acreditar. Mas em algum ponto da sua jornada, alguém ou algo convenceu você de que era pequeno demais para isso, e você acreditou. Disseram que não podia, que era perigoso sonhar demais, que espiritualidade era perda de tempo, ou que imaginar um futuro melhor era viver fora da realidade. E aos poucos, você foi cedendo. Primeiro a sua intuição, depois sua coragem. Por fim, sua essência foi se dissolvendo em uma identidade que nunca foi sua. Mas o universo não esquece quem você é. Ele continua respondendo à sua vibração original, aquela que ainda pulsa por trás dos seus medos, mesmo que você não a escute mais.
O livro proibido que tanto mencionamos não é externo. Ele está codificado dentro da sua consciência energética e só pode ser lido por quem ousa relembrar o que foi apagado. E é por isso que o desconforto volta. Aquela sensação de que falta algo, de que você está vivendo aquém do que poderia. Isso não é ansiedade. É a sua alma tentando te acordar. É a memória espiritual pedindo passagem para reconectar com o que é real. A grande armadilha da vida é essa: fazer você acreditar que o mundo externo é o que te define, que é o emprego, o relacionamento, a conta bancária que determina quem você é. E assim, você começa a tentar mudar a vida do lado de fora, sem nunca perceber que está preso por dentro. Você busca técnicas, métodos, fórmulas milagrosas, mas nada muda enquanto a fonte vibracional que comanda sua existência continua presa ao mesmo programa invisível. O universo não está resistindo a você. Ele está apenas sendo honesto. Ele não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você realmente acredita ser. E aqui está o ponto mais difícil de aceitar. A realidade te devolve todos os dias um reflexo da mentira que você abraçou como verdade. Quando você aceita uma ideia limitante como definitiva, ela se instala como um código. Ela molda seu jeito de pensar, sentir, agir e viver. Até que você se torna o próprio reflexo daquilo que jurou combater. E quanto mais tenta escapar, mais profundamente mergulha no mesmo ciclo. Esse é o poder que você entregou sem perceber. O poder de criar com consciência, de emitir uma frequência alinhada com a sua origem espiritual. Mas ele ainda está aí, apenas esperando que você volte para si. A reversão não começa com barulho, nem com pressa. Começa com um único ato de coragem: olhar para dentro com uma honestidade brutal e encarar quem você se tornou e quem você sempre foi. O livro não te dará respostas prontas. Ele vai te devolver as perguntas que você enterrou para se proteger. Mas agora elas estão voltando, porque você finalmente está pronta para lembrar. Capítulo 8. A frequência que molda a realidade. Versão narrativa contínua. A maioria das pessoas acredita que a realidade muda com esforço, que basta querer com força, repetir frases positivas ou tomar ações determinadas para transformar tudo ao seu redor. Mas o universo não responde à sua vontade consciente. Ele não obedece ao que você deseja com palavras, mas sim ao que você sustenta em vibração. A vida ao seu redor é uma extensão natural daquilo que você acredita ser, mesmo que nunca tenha dito isso em voz alta. O que molda o visível não é a intenção declarada, mas o estado interno oculto que você carrega quando está em silêncio, aquele que pulsa mesmo quando você tenta ignorar. É por isso que tantas pessoas afirmam coisas boas e, ainda assim, colhem os mesmos resultados limitados. Elas querem uma nova vida, mas permanecem vibrando como se fossem a versão antiga. A mente consciente pode dizer: eu mereço. Mas se o campo vibracional ainda estiver sintonizado com escassez, insegurança ou dor, o universo continuará apenas respondendo com espelhos dessa vibração. Você não atrai o que quer. Você atrai o que confirma sua autoimagem. E essa autoimagem, por mais oculta que esteja, é o verdadeiro código que emite sinais o tempo inteiro. Esse é o ponto mais desconcertante para quem desperta. Perceber que o universo não está testando você, nem bloqueando sua evolução. Ele apenas devolve com precisão a frequência que você emana. A cada momento, a cada reação, a cada pensamento oculto que você não controla mais. E não se trata de culpa. Trata-se de compreender um princípio sagrado. A vibração antecede a forma, sempre. A realidade não é a origem, é o resultado. E por mais que isso pareça duro, também é libertador. Porque isso significa que, se você mudar o estado interno, o externo não terá escolha a não ser mudar também. A reprogramação vibracional não acontece quando você memoriza frases ou muda hábitos de forma mecânica.
Ela começa quando você toma consciência daquilo que vibra em você com mais força e decide conscientemente interromper o ciclo que alimenta esse campo. Não se trata de esforço, mas de decisão vibracional. Não se trata de repetir mantras, mas de habitar um novo sentimento, mesmo quando nada do lado de fora parece justificar isso. Sustentar uma nova vibração, enquanto o mundo ainda mostra sinais antigos, é uma das maiores provas de fé que você pode oferecer ao universo. E é exatamente essa fidelidade energética que transforma a realidade. Você vai perceber que as velhas situações vão voltar. Velhas dores, velhas pessoas, velhas emoções. Mas isso não é o universo tentando te derrubar. É apenas o reflexo vibracional anterior sendo dissolvido. E ele precisa de um tempo para se desfazer. O teste não está no que você vive. O teste está em como você escolhe se manter. Se você continua sendo o que sempre foi, ou se começa a sustentar a frequência daquilo que deseja ser. Quando você deixa de reagir como antes e começa a responder a partir do novo, o campo ao seu redor começa a se reorganizar. Porque o universo não tem vontade própria. Ele é espelho. Ele não escolhe por você. Ele apenas devolve o que você vibra com mais consistência. A forma obedece à frequência. A realidade obedece ao ser. E quando você finalmente para de tentar manipular o mundo e começa a encarnar a vibração daquilo que quer viver, tudo muda. Não por acaso, mas por consequência natural da sua transformação interna. Capítulo 9. O código que precisa ser exposto. Formato contínuo e denso. A maioria das pessoas vive como se estivesse presa a um ciclo invisível que insiste em se repetir. Não importa quantos livros leiam, quantas frases positivas repitam ou quantos vídeos assistam, os resultados parecem sempre retornar ao mesmo ponto. Isso acontece porque existe um padrão vibracional oculto, um código silencioso, que continua comandando tudo por trás do cenário da mente consciente. E enquanto esse código não for exposto e desativado, nenhuma técnica funcionará plenamente. A chave da transformação não está em fazer mais, mas em lembrar o que está te comandando em silêncio. Esse código foi instalado ao longo da sua vida, muitas vezes antes mesmo que você tivesse consciência. Ele foi moldado pelas palavras dos seus pais, pelos olhares da escola, pelos julgamentos que você recebeu ainda pequeno, pelas comparações, pelas rejeições silenciosas que nunca foram nomeadas, mas que ficaram registradas. Tudo aquilo que foi repetido em voz baixa, ou nem foi dito, mas sentido, formou a base da sua identidade energética. E é essa base, invisível e constante, que está emitindo sinais para o universo o tempo todo. Mesmo que hoje você pense diferente, se não reprogramar a raiz vibracional, ela continuará criando os mesmos reflexos. Você pode até achar que já superou o passado, que já entendeu tudo, que está pronto para uma nova fase. Mas se o seu corpo ainda reage como antes diante de desafios, se o medo ainda te paralisa nas mesmas situações, se as repetições continuam surgindo na sua vida, com disfarces diferentes, então é porque esse código ainda está ativo. E não se trata de buscar culpas ou criar obsessões sobre traumas. A proposta aqui é outra. Olhar com maturidade espiritual para a frequência que você está oferecendo ao universo e assumir o comando de volta. Esse comando não se recupera com raiva nem com pressa. Ele se reconquista com presença, com firmeza emocional, com a decisão diária de não mais operar sob o controle daquele velho script. E isso é mais sutil do que parece, porque o código não se manifesta com avisos claros. Ele se expressa nas pequenas escolhas automáticas, nos momentos em que você se sabota sem perceber. Quando você diz sim querendo dizer não, quando você desiste antes de tentar, quando você aceita migalhas e se convence de que é melhor do que nada. O código está nessas microdecisões vibracionais, e o universo está ouvindo todas elas. A boa notícia
é que o código pode ser reescrito, mas não por cima, e sim de dentro para fora. Não adianta colocar frases bonitas em cima de emoções não resolvidas. Não adianta sorrir por fora se internamente a energia ainda grita por socorro. A transformação começa quando você aceita parar de fugir, quando decide observar seu campo com clareza e responsabilidade, e começa a emitir uma nova assinatura energética, não porque alguém mandou, mas porque você escolheu conscientemente ser diferente. Essa nova vibração precisa de prática, de repetição, de presença, porque ela vai ser desafiada. A velha programação não vai simplesmente desaparecer, ela vai resistir. Vai tentar te convencer de que mudar é arriscado, que é melhor se proteger, que já está bom o suficiente. Mas agora você sabe que esse bom o suficiente é só uma armadilha sofisticada da estagnação. A vida real que você merece está do outro lado da sua coragem de romper com esse código invisível. E cada vez que você sustenta o novo estado, mesmo diante do antigo mundo, você se aproxima da libertação definitiva. O universo não te testa por maldade. Ele te observa com precisão. E quando você finalmente demonstra, através da vibração, que não é mais quem costumava ser, a realidade se curva, sem resistência. Porque ela sempre foi reflexo. O código foi apenas um comando. Agora o comando é seu. Capítulo 10. O despertar do comando interior. A maior ilusão da mente condicionada é acreditar que ela está no controle, que os resultados da vida vêm do esforço, do conhecimento ou da força de vontade. Mas quanto mais você observa com profundidade, mais percebe que há algo anterior ao pensamento, anterior ao comportamento, um ponto invisível onde tudo começa. Esse ponto é a vibração original. É ali, nesse estado silencioso de ser, que você verdadeiramente cria. A mente consciente apenas tenta acompanhar o que já foi determinado ali dentro. E é por isso que tantos lutam para mudar, mas vivem repetindo os mesmos padrões, porque estão tentando modificar o externo sem alterar a origem. Existe um ponto em que essa luta se torna insustentável. Você se cansa de tentar forçar, de seguir métodos que funcionam por um tempo, mas logo se desfazem, de buscar fora o que só pode ser acessado dentro. E nesse ponto, algo muda. Não porque um milagre caiu do céu, mas porque finalmente você para de lutar, para de controlar, para de negar. E nesse silêncio, nasce o real despertar. Você não é a mente que deseja. Você é a consciência que vibra, e tudo ao seu redor está apenas obedecendo a essa vibração. É nesse instante que você compreende o que poucos realmente enxergam. A sua vida nunca foi um problema de ação insuficiente, mas de desconexão com o comando interior. Você não nasceu para repetir histórias. Não nasceu para viver em sobrevivência. Você nasceu para manifestar uma frequência única, que só você pode sustentar. E quando essa frequência é resgatada, tudo ao redor começa a responder de outra forma. As pessoas mudam, as oportunidades surgem, os bloqueios se dissolvem. Não porque você fez algo diferente no mundo, mas porque você se tornou diferente por dentro. Essa mudança é sutil, mas irreversível. Ela acontece quando você passa a agir não por medo, mas por verdade. Quando você escolhe o caminho que vibra com a sua alma, mesmo que ele pareça incerto. Quando você percebe que a única forma de criar uma nova realidade é assumindo a responsabilidade total por aquilo que você está emitindo ao universo. E a partir desse ponto, a jornada não para, ela se aprofunda, porque com o comando interior despertado, você terá acesso a um nível mais refinado de manifestação. Um nível onde o universo não apenas te responde, ele antecipa, ele alinha, ele conspira. Mas isso só acontece quando a vibração se estabiliza na nova identidade, quando o campo ao seu redor já não é mais influenciado pelas memórias do passado, mas sim pela verdade do seu novo ser.
A realidade responde ao comando oculto. E o verdadeiro comando não está no querer, está no vibrar. Quando você passa a vibrar como quem já é, como quem já tem, como quem já sabe, então o universo não tem opção. Ele apenas cumpre o papel dele: manifestar. A forma segue o espírito, sempre. Agora que você começou a expor o código invisível que sempre esteve no controle, surge a pergunta inevitável: o que acontece quando você finalmente quebra esse padrão? Na parte 3, vamos revelar a etapa final dessa jornada, onde tudo o que você aprendeu até aqui se une em um novo nível de consciência. Mas atenção, não é apenas sobre entender, é sobre desativar de vez o campo antigo e ativar a frequência que transforma a sua vida de dentro para fora. E esse momento é agora. Ative o sininho para não perder a parte final dessa jornada. Comente: estou pronto, estou pronta para comandar minha realidade.